Oxe. Como é que é, Pedro? Tudo bem? Epá, foi aqui uma falha que eu esqueço-me, pá, já há muito tempo não fazia isto. Que eu, quando meto 2 monitores a funcionar ao mesmo tempo, Sim. pá, tenho que abrir o Zoom, tenho que iniciar a reunião só com um. E só a seguir é que posso expandir a 2. Estás a ver? Ok. Porque senão... Pá, olha, Diz isto. estás a ver a minha cama. Espera aí, eu agora não estou a ver nada. Espera aí. Era, manter, opções. Estás a ver? Já, está um bocado chamuscada. Vou ter que passar para o telemóvel, peraí. Se eu carregar aqui para o telemóvel, tenho que desligar primeiro esta ou dá para clicar já? Epá, a partida dá para ligar para as duas. Dá para clicar e depois desligas a outra. À partida dá. Ok, espera aí que é para eu passar aqui para o telemóvel, senão isto não é nada. Este computador de vez em quando faz isto. Às vezes não, às vezes está-se bem. É como o meu, pá. A placa gráfica está na sucata já. Pá, não sei o que é esta merda. O meu é a placa gráfica mesmo. Vê lá se não está aí a pedir para entrar. Espera aí. Tá. Tá? Então vou desligar aqui este do computador. Deve. Ok. Já está. Agora é Pedro a Parece. dobrar. Parece a NASA. O Vitorino já tinha entrado. Entrou, mas saiu. Não, eu é que lhe disse, mister, vamos ter que desligar ou vou-lhe já mandar outro. Ok. Entretanto, perdeu-se. Deixa lá ver. Peraí. Já está? Já, agora já, mister. Ele. Está ele. Oi? Olá, Como é Pedro. que Oh, está-se bem? mister Vitorino, hoje está impecável o som. O que é que aconteceu ontem? Epá, ontem não sei. E eles têm andado aqui de roda desta porcaria na rua e fazer buracos. Esquisito, pá. Foda-se, Começámos bem, mas depois eu Foi. já nos ouvi. Né? Ontem estava em formato de robô. Não havia mesmo nada. Fogo. Olha Não, lá. e nós assim também não. Mas estavam. E nós assim também não conseguíamos ouvir. Mas não, nem eu a vocês, nem eu. Foi por causa do Chico. O Chico é que foi o culpado daquilo tudo. Estava eu a perguntar. Aquela conversa que vocês estavam a dizer do. Da festa de despedida. Da festa de despedida, o homem foi despedido? Qual homem foi despedido? Não, do Churilo. Sim. Não, Foi acho que não. despedido? Não, acho que não. Ok. Pá, pelo menos não sei nada. Ele também não sei nada cá lá fora, mas. Eles estarão no Tamariz e tudo. Aquele gajo na Malveira, depois do Hugo do ter entrevistado, armou-se em parvo lá. Estava a ver que o Zé dava umas palmadas. Bem, vamos entrar. Falta o Bruno e lá de entrar, entretanto. Ok. Está bem? Epá, isto hoje é mais rápido, são só 8 jogos. Epá, e há muito poucos dados. Os árbitros este fim de semana devem ter metido folga. Estão com Covid. Bem, vamos lá embora então. Vá. Até já. Até já.
noite. Boa noite, seguidores do Futebol Online. Bem-vindos a mais uma noite de futebol. Esta para falarmos, para fazermos o rescaldo da 9ª jornada da primeira divisão da Associação Futebol de Lisboa. Hoje, não sei bem porquê, mas com muito poucos dados, porque os relatórios não foram lançados ainda hoje na maior parte dos jogos. Ainda assim consegui, através de vários contactos, saber os marcadores dos golos. Agora, a nível disciplinar, efetivamente, haverá aqui hoje pouca informação. E também só vamos ter 8 jogos, uma vez que 2 foram adiados. Para fazer o rescaldo desta 9ª jornada da primeira divisão, vou ter comigo o Mr. Pedro Brás, o Mr. Vitorino Rodrigues e o Mr. Bruno Lopes. E sem mais demoras, então, vou avançar para os resultados desta 9ª jornada da primeira divisão. Ora, jogo disputado no sábado, Atlético da Malveira 2, Vilonga 0. Depois, no domingo, Iriceirense 1, Tires 3, Santaria 0, Atlético Clube Portugal 2, Atlético do Cacém 3, Vila Franca do Rosário 0, Palmense 2, Linda a Velha 3, Alta de Lisboa 0, Belenenses 1, Negrais 3, Bocal 0 e Lourel 3, Ponte Rolense 0. Foi adiado para já, para dia 20 de janeiro, o Damaense Alverca, e foi adiado para dia 13 de fevereiro o Coutada Futebol Benfica. A classificação está assim ordenada. Em primeiro lugar, o Belenenses com 22 pontos e menos um jogo. Em segundo, o Damaense com 17 pontos e menos um jogo. Em terceiro, o Atlético da Malveira com 16 pontos. Em quarto, o Atlético de Portugal com 15. Em quinto, o Sporting Lourel com 15. Em sexto, o Atlético do Cacém com 14. Em sétimo, o Negrais com 13. Em oitavo, o Ponte Rolense com 13 e menos um jogo. Em nono, o Santaria com 11. Em décimo, o Alta de Lisboa com 10. Em 11º, o Alverca com 10. Em 12º, o Futebol Benfica, o Alverca com menos um jogo. Em 12º, o Futebol Benfica com 10 e menos um jogo. Em 13º, o Linda a Velha também com 10. Em 14º, o Tires com 9. Em 15º, o Palmense com 9. E depois, em posição de descida certa, uma vez depois haverá sempre aquela nuance de quem vai descer do Campeonato de Portugal, mas nos 5 em posição de descida, em 16º, Iriceirense com 9 e menos um jogo. Em 17º, Coutada com 8 e menos um jogo. Em 18º, Vilonga com 6. Em 19º, Bocal com 5. E em 20º e último, Vila Franca do Rosário com 4 pontos e menos um jogo. A tabela de melhores marcadores continua a ser comandada pelo Ruben Araújo do Damaense, com 8 golos. Amanhã, em princípio, já será publicada aqui a tabela atualizada. Mas vamos então avançar, sem mais demoras, para a análise dos resultados. E começo, Pedro Brás, não sei se me consegues ouvir. Pedro Brás não, agora vai o Mr. Vitorino que esteve lá. E a seguir vai o Pedro. Okay. Mr. Vitorino. E vou começar isto porquê? Porque vou começar pelo jogo de sábado. E o Mr. Vitorino esteve lá. Mr. Vitorino, tem que carregar aí no telemóvel, no microfone, está desligado? Exatamente, já está. Mr. Vitorino, Malveira 2, Vilonga 0. Marcaram para o Malveira o Evaldo na sua estreia aos 32 minutos e o Sani aos 91 fez o 2-0. Num jogo arbitrado por Rui Mónica, que mostrou 4 cartolinas amarelas, ou seja, um jogo tranquilo. Mister, você esteve lá, o Malveira confirmou o favoritismo que tinha à partida para este jogo. O Vilonga deu uma boa réplica. Sim. Boa noite, Hugo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Vou dar os parabéns ao Bruno, ao Pedro já não posso dar. E pedir desculpa por causa de ontem da situação do computador. Não foi minha culpa. E boa noite para aqueles todos que nos estão a ouvir lá em casa. Em relação ao jogo Malveira com o Vilonga, antes de mais dizer que este campeonato, tirando aqui à parte o Belenenses, está a ser um campeonato extremamente equilibradíssimo, desde cá de baixo até lá ao segundo. E há de facto um equilíbrio muito grande, vê-se nos resultados.
ganham fora, ganham dentro, epá, fazem coisas aqui do Arco da Velha, há aqui resultados de facto fantásticos. Mister, entre o 16º, que é o Ericerense, É verdade. e o 4º, que é o Atlético de Portugal, há 6 pontos de diferença. Há 6 pontos de diferença e é uma Mais juntos são a segunda. Eu só queria e desejávamos, como todos nós, em que, que o campeonato chegasse, que os campeonatos chegassem todos ao fim. Eu tenho fé, vamos ver, eu adorava que isso chegasse ao fim, porque isto vai ser uma luta, nas divisões todas vai ser uma luta, e então nesta primeira então é uma coisa fora do lugar. Em relação ao Malveira com o Violonga, a primeira vez que vi o Violonga foi de facto uma agradável surpresa, porque pá, uma equipa que tem de facto 28 gols sofridos, está cá na cauda da tabela, gostei da maneira como eles entraram no jogo com o Malveira, agarridos, com as linhas baixas. Provavelmente era essas as ideias do Hugo Marques, porque estava a jogar de facto contra uma equipa com muita qualidade. O Malveira tem uma equipa com muita qualidade. Infelizmente não tem o campo e isso tira de facto muito brilho àquela qualidade que o plantel do Malveira o tem, mas não há dúvida que o Malveira fez tudo por tudo para ganhar. O Violonga bateu-se muitíssimo bem, muito aguerridos, disciplinados. Houve ali situações em que eles equilibraram o jogo, mas não há dúvida que o poderio do Malveira, a qualidade do Malveira, dos seus atletas, vieram ao de cima, e aquele gol de um pontapé, de uma bola parada, um pontapé de canto, o gol do Ivaldo, foi-se lá abaixo, esqueceram-se de o marcar e ele não perdoa. Mas, Mister, eu por acaso, na flash interview que fiz ao Mister Hugo Marques no final do jogo, coloquei precisamente essa questão, porque a gente olha para a classificação e o Violonga tem a pior defesa do campeonato com 28 gols sofridos. Mas olhando ao jogo com o Malveira, apresentaram qualidade para estar mais acima da classificação. No entanto, embora o Malveira tenha estado por cima e o resultado acabe de ser justo, os 2 gols acontecem. Um num canto em que o Evaldo, ou seja, eu salvo erro, estavam 4 jogadores do Malveira para 8 ou 7 ou 8 do Violonga, e o Evaldo nem teve que saltar, foi só encostar a cabeça à bola e fazer o gol. E depois, o segundo do Sani surge num brinde da defesa do Violonga, já nos descontos, pronto. Se calhar está aí a justificação, e foi o que eu perguntei ao Hugo Marques, para o Violonga ter tantos gols feridos, porque a nível exibicional não se reflete isso. Tem muito mais qualidade do que a classificação mostra. Sim, foi um facto. Eu também estive a falar com o Hugo Marques e estive de facto a dizer. Houve a altura que a equipa do Violonga estava baixa, e eu estava por trás dele na primeira parte e apercebi-me que ele estava a dizer aos seus atletas para poderem subir no terreno. Mas lá está, destapava ali aquela manta, e então o Malveira tinha jogadores suficientemente para poder fazer o contragolpe se eles tivessem subido mais no terreno. Mas não, eles bateram-se muitíssimo bem. E o segundo golo vem, de facto, de um erro, mas é normal, já estão no período de descontos, estão à procura, naquela altura estão à procura do empate, que era uma grande surpresa, mas era um prémio se calhar justo, mas o Malveira de longe mereceu, e os seus jogadores tiveram muitíssimo bem, porque naquele campo luta-se muito, para a qualidade que o plantel do Malveira tem. O seu presidente faz tudo e mais alguma coisa para ter o relevado em condições, mas melhor não pode fazer. Eu acho que é a vitória justíssima do Malveira e uma boa prestação do Violonga, que pode dar aso a futuros próximos poderem ter confiança para poderem sair da zona onde estão. Sobre o árbitro, aqui quero-vos dizer, única e simplesmente, talvez as pessoas do Violonga possam não estar de acordo, mas é normal. Mas o Rui Mónica esteve num bom plano, juntamente com os seus auxiliares. Eu acho que eles não tiveram problemas nenhuns em segurar aquele jogo e foi tranquilo. Sim, exatamente. Há ali um lance duvidoso que o Violonga reclama de um fora de jogo. Não, eu acho que há fora de jogo mesmo, que eu estou lá e há mesmo fora de jogo.
Muito bem. Bruno, um comentário muito rápido e o Pedro também, porque depois vou dar um jogo a cada um, mas hoje vamos fazer assim, como são poucos jogos, pedi ao Pedro e ao Bruno um comentário muito rápido. Bruno, alguma surpresa nesta vitória do Malveira com o Violonga? Não, se nós olharmos para a tabela classificativa, temos um Atlético da Malveira em crescendo e um Violonga, lá está, eu não vi o jogo, não posso estar a falar muito sobre este jogo, mas pelo aquilo que vocês me relatam, falta talvez também aquele fator sorte que às vezes as equipas precisam de ter, e lá está, o Violonga está-se a pôr em apuros, neste momento já é 18º classificado, 6 pontos, já está a começar a criar o fosso, isso é complicado. De resto, acho que é um resultado natural. O Atlético da Malveira em casa acaba por ter quase que a obrigação de vencer este jogo, penso eu. Muito bem, Pedro. Eu destaco aqui, eu não gosto de destacar individualmente, mas foi a primeira vez que vi a equipa do Violonga e houve um menino, 20 anos, salvo erro, que me despertou a atenção, o André Lourenço, o extremo esquerdo do Violonga, fez uma excelente exibição. E também, obviamente, o capitão, o Elton, que é o 4x4 da equipa do Violonga. Mas há aqui uma curiosidade, Pedro. E eu ouvi as palavras do Mr. Luís Braz no final do jogo e achei engraçado e é verídico. O Malveira só tem 1, 2, 3 equipas no campeonato, das 20, só 3 equipas no campeonato têm menos golos marcados que o Malveira. Ou seja, o Malveira não marca muito, tem 10 golos marcados. 10. É precisamente isso que eu ia tocar também. Mas depois também não sofre muitos, tem a segunda melhor defesa do campeonato. E o Mr. Luís Braz, no final do jogo, dizia assim ao amigo Rui Jorge Cabasso, num flash: olha, nós aqui na Malveira primamos o nosso trabalho por, antes de mais, fechar a baliza, não sofrer golos. E depois, a partir daí, marcando, ganhamos sempre. Foi algo assim parecido. Pedro, porque inclusive, por exemplo, o Violonga, que é 18º, tem mais golos marcados que o Malveira. É curioso ou não? Era precisamente, boa noite a todos, boa noite aqui. Não digas que era isso que ias dizer, e não combinámos. Tinha apontado aqui para falar sobre isso. Mas boa noite ao Vitorino e ao Bruno, parabéns também pela vitória, importantíssima. E boa noite a ti, Hugo, e a todos que me estão a ouvir. Mas tinha exatamente isso para dizer, que o Malveira está-se a consolidar nesses lugares da frente, e eu acho que a chave, principalmente neste campeonato, e especificamente neste campeonato, é precisamente a solidez defensiva, porque não é só o Malveira, porque o Malveira é a segunda melhor defesa do campeonato e está encostado ao primeiro lugar praticamente, vai em terceiro lugar, e é a segunda melhor defesa do campeonato, tem apenas uma derrota e tem 8 jogos consecutivos sem perder. Nos últimos 4 jogos sofreu apenas um gol, nos últimos 4 jogos, e se olharmos, por exemplo, para as estatísticas do Belenenses, que é em primeiro lugar, penso que até tem menos golos marcados, mas vai em primeiro precisamente por isso, por essa solidez defensiva. E acho que aquilo que vai pautar este campeonato, entre as equipas que vão mais lá em baixo, e podemos olhar exatamente para este jogo, porque são, digamos, os opostos ao nível da tabela classificativa. Eu acho que a melhor caracterização que se pode dar é precisamente olhar para estas duas equipas, uma que vai colar aos da frente e que tem praticamente não sofre golos, e por outro o Violonga que tem sofrido golos em todos os jogos até agora, e isso tem ditado que tem-se afundado na tabela, infelizmente. E portanto a chave, acho eu, para aquelas equipas que vão à frente, mais do que marcar golos, é sobretudo não os sofrer, porque, e mais uma vez reforço, o Belenenses está em primeiro lugar, isoladíssimo, e é o oitavo melhor ataque só. Oitavo melhor. Portanto, não só para golos, tem 2 golos sofridos no campeonato inteiro, e a semelhança aqui do Malveira, que é a segunda melhor defesa do campeonato, tem-lhes valido esta consolidação. Né? Muito bem, Pedro. Vamos então, e para quem vai entrando agora, vou vendo aqui alguns comentários. O Manuel Palma, por exemplo, pergunta se já falámos do Belenenses. Não, começámos agora, foi o primeiro jogo que falámos, foi o Malveira 2, Violonga 0. E vamos então passar ao segundo jogo, o Iricerense 1, Tires 3.
Adiantou-se o Ericerense na primeira parte pelo Bruno Correia, conhecido aqui na Ericeira pelo Mamba, aos 30 minutos fez 1-0 para o Ericeira. Na segunda parte é que as coisas caíram um bocado e o Gonçalo Duarte aos 48 fez a igualdade, aos 72 o Vítor Fernandes colocou tiros na frente e aos 84 o Tiago Duarte fez o resultado final em 3-1. Um jogo arbitrado pelo Diogo Gonçalves que mostrou 8 cartões amarelos. E agora, Bruno, conta-me aqui, em relação a este Ericerense tiros, o resultado surpreendente, ou seja, o Ericeira estava ali muito próximo do tiros, acaba por perder em casa por 3-1, num jogo, e eu não tenho essa informação, mas que não tenho informação de o porquê, mas que o Ericeira apresentou uma equipa muito diferente daquilo que é normal, e uma equipa muito jovem. A começar pelo guarda-redes, o Seguro foi suplente, jogou o Gonçalo Paixão, que salvo erro é júnior, segundo ano, não tenho a certeza, mas quase que jurava que o Gonçalo Paixão é júnior segundo ano. Depois uma equipa muito jovem, o Diogo Müller, que é sénior primeiro ano, o Miguel Clemente, que é sénior primeiro ano, ou seja, o único jogador mais velho aqui, digamos assim, foi o Tiago Honrado, que todos conhecemos, tem 29 anos, que todos conhecemos. Um exemplo, por exemplo, o capitão de equipa foi o Vicente, o lateral esquerdo do Ericeira, que é um miúdo extraordinário, que fez toda a formação no Ericeirense e que é sénior de segundo ano. Bruno, o que é certo é que o que fica para a história é a vitória do tiros do Mr. Luís Lopes na Ericeira por 3-1. Surpreendeu-te este resultado? Este jogo acabou por me surpreender. Vamos, é assim, o Ericeira já de si tem uma equipa bastante jovem. Mesmo a equipa que costuma jogar ou que normalmente tem jogado são jogadores muito jovens. Portanto, o Ericeira andou a uma altura que os resultados não apareciam. Agora pensei que começasse então agora a engrenar e em casa contra o Tiros, um clube que está a 3 pontos, um clube que também não está a ter resultados. Pensava que realmente o Ericeira podia obter outro resultado. Assim não foi, lá está. Quem marca golos é quem ganha. O Tigres marcou 3, o Ericeira só marcou 1 e pronto, e o Tigres ganhou. Muito bem, Bruno. Pedro, o que eu coloquei ao Bruno, eu volto a dizer, porque nós não estamos aqui, o futebol online e o rescaldo e a tertúlia serve para tudo, menos para polémicas. E a minha questão é, eu volto a dizer, eu não sei o que é que aconteceu, o Ministério de Café saberá, não sei se foram lesões, o que é que foi, mas o que é certo, eu olho para um banco do Ericeirense com o Gui, que é um dos mais veteranos do plantel, o Filipe Gonçalves, o Fifi, também um jogador muito batido, o Henrique Henriques, normal, chegou agora do Perpinheiro, já foi utilizado, mas começou no banco, tudo bem, o Hugo Seguro e o Fábio Graça, que também veio do Perpinheiro, ou seja, tinha aqui um banco recheado de experiência, digamos assim, e depois uma equipa muito jovem. De qualquer maneira, e eu ouvi as declarações do Mister Ivo no final do jogo, e o Mister Ivo, aliás, com um fair play extraordinário, a reconhecer que efetivamente na primeira parte a equipa esteve bem, chegou à vantagem, mas depois na segunda cometeram-se alguns erros individuais que vieram a resultar nesta vitória do Tiros. Pedro, foi para ti um dos resultados surpreendentes desta jornada? De certa forma foi. Precisamente porque o Ericeirense, sobretudo em casa, costuma ser uma equipa que não facilita. E é assim, lá está, nós não sabemos, eu pessoalmente não sei qual é que é a razão dessas alterações no 11, só quem está lá dentro saberá melhor do que ninguém e com toda a certeza, sim. Não me cabe a mim especular sobre o assunto. Agora, é certo que essas alterações no 11, quando a equipa vem de uma vitória super expressiva na última jornada, pronto, não poderão ter algum impacto nas dinâmicas, no jogo em si, obviamente, né? Se os jogadores são diferentes. Sim, mas não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer que o último jogo tinha sido há um mês atrás, praticamente. Exato, era isso que eu ia dizer. E eu acho precisamente isso, que
Para quem vem numa dinâmica positiva, e eu já tinha dito isto há uns programas atrás, para quem vem numa dinâmica positiva, normalmente, na minha opinião, é sempre as equipas que são mais prejudicadas com estas paragens, e foi precisamente uma jornada para a outra, foi precisamente um mês menos um dia, portanto, uma vitória que foi extraordinária, uma goleada, e depois perde-se esse ímpeto. A equipa podia, se jogasse na semana a seguir, se calhar teria sido diferente, eventualmente, não conhecemos não estamos aqui a especular, mas eventualmente poderia ser diferente, porque poderia aproveitar esse ímpeto que passado um mês, se calhar já não tem tanto impacto. Claro. Por outro lado, falamos aqui da juventude, mas o plantel do Tirs também é um plantel extremamente jovem. Também é um plantel jovem, exatamente. Não é tão jovem como o do Ericeira, mas é muito jovem. Mas é um plantel muito jovem e pronto, estão habituados a jogar com esses jovens. A diferença se calhar será essa. O Mr. Luís Lopes tem feito um excelente trabalho e acho que é daquelas equipas que mais beneficiaria com um campeonato até ao fim, porque acho que os miúdos têm essa margem para progressão, também já os defrontei num destes momentos de paragem, e acho que eles são, neste caso específico, acho que é uma das equipas que mais beneficiaria com o facto do campeonato se desenrolar até ao fim. Vamos lá ver o que é que isto dá. E por outro lado, é surpreendente um bocado a vitória, mas entre aspas, porque o Tirs nos últimos 4 jogos tem 7 pontos conquistados, portanto tem de estar numa fase uma boa fase, não é? Uma boa fase, sim senhor. Muito bem, Michel Vitorino, rapidamente, surpreende-lhe esta vitória do Tirs na Ericeira? Sim, um pouco. Quase as palavras do Pedro são quase as minhas, não há dúvida que só o Michel Ivo Café poderá dizer, de facto, por essas mudanças, e quem está com eles é que deve saber e explicar essa situação, mas não há dúvida que é uma derrota que provavelmente o Ivo não estava à espera, mas no outro lado, e como o Pedro disse, e é um facto, o Tiros é uma equipa jovem, é uma equipa que de facto nos últimos jogos tem somado muitos pontos, e não há dúvida que o Tiros também tem uma palavra a dizer sobre estes jogos, sobre estas atitudes, porque o fator surpresa também às vezes conta. A primeira parte, o equilíbrio, e na segunda relaxaram. Tudo isto às vezes faz estes resultados. Talvez para as pessoas do Tiros, da maneira como a gente está a dizer, surpresa. E provavelmente para eles não foi justo e provavelmente claro que sim. E provavelmente foi, não é? Não há hipótese. Agora, de facto, é de lamentar, e eu tenho que dizer a todos os treinadores, tanto da primeira, como da segunda, como da terceira, e aos atletas, terem uma força enorme, terem, de facto, uma força mental para que isto consigam chegar isto ao fim, porque isto não há... Venha ao mais pintado, isto dá cabo, seja de quem for. Claro, sim. E a força não será tanto deles, será mais de quem manda. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver o que é que vem. Muito bem, próximo jogo. Santaria 0, Atlético Clube de Portugal 2. Uma vitória da equipa do Mister João Pedro em Santaria, num campo onde o líder Belenenses foi o único campo até hoje onde o Belenenses perdeu pontos, tinha empatado. Neste jogo, o árbitro foi Silvino Gonçalves. Não há qualquer informação ainda em relação à disciplina, não está carregada ainda no sistema. No entanto, posso adiantar que os gols do Atlético foram apontados pelo Ivo Dias e pelo Tomás Martins. Pedro, foi uma excelente vitória, uma excelente maneira do Mister João Pedro começar o ano com o seu Atlético, com 4 aquisições, só ver nos últimos tempos, alguns a jogarem já. Foi uma excelente vitória no campo do Santaria, onde todos sabemos que é difícil de passar. Sim, já tinha começado bem o ano no amigável que nós fizemos, que nos deram 5-1, portanto... Então já tinhas provado. Já tinha provado e tinham ganho ainda com uma vitória mais expressiva sobre o Povoense, na semana anterior a eu ter jogado. Portanto, eu acho que o Atlético já era um plantel muito forte e agora então acho que está fortíssimo, acho que está bem trabalhado, está muito forte, acho que tem todas as condições para se juntar mais perto do Belenenses. Acho que é isso que vai acontecer naturalmente. E pronto, como tu disseste bem, normalmente Santaria faz valer desse fator casa e
No entanto, eu recordo que o Santaria tem os 3 últimos jogos realizados em casa seguidos, embora só tenha conseguido fazer 2 pontos nestes 3 jogos seguidos em casa, apesar de, obviamente, também foram com equipas... O empate com o Ponte Rolense e o empate com o Belenenses. Exatamente, com equipas muito difíceis. Mas pronto, está a me olhar apenas esses 2 pontos em casa, mas pronto, como eu digo, são plantéis muito fortes e que têm tendência de andar no grupo da frente, mas também acho que o Santaria tem muita qualidade e certamente acho que tem condições para recuperar este desaire. Muito bem, Pedro. Michel Vitorino, a vitória do Atlético em Santaria, um campo normalmente bastante difícil, mas ainda assim a equipa do Michel João Pedro a dar um sinal de imposição, digamos assim, e a mostrar que já chega a desperdiçar pontos e querem ir atrás do Belenenses. É isso tudo, é isso mesmo. Eu penso que, de facto, naquele campo muito difícil para qualquer adversário jogar lá no Santaria, o Atlético provavelmente, e o João Pedro conhecendo bem aquelas situações, e da maneira como eles estão a querer, de facto, galgar terreno, e estou convencido que a partir deste momento é mais um sério, aliás, ele já era, mas não há dúvida que é uma vitória justa. Nós não sabendo mesmo o que é que se tinha passado concreto, não vamos estar aqui a ser injustos para o Santaria, mas que é uma belíssima vitória do Atlético, isso é sem dúvida, uma belíssima vitória e com tendências para que isto vá até ao fim, vai ser uma luta de facto de galos. Muito bem, Bruno. Um Atlético que já não perde desde o dia 18 de outubro, quando perdeu em casa com o Belenenses por 1-0, ou seja, nos últimos 6 jogos não perdeu, tem 4 vitórias, 2 empates, e com uma vitória importantíssima em Santaria, com um golo marcado pelo teu menino Tomás Martins, que eu sei que tu és fã. Olha, a mim não me surpreende nada estes resultados do Atlético, eu desde o início que ando a dizer. O Atlético tem uma excelente equipa, orientado por um excelente mister que é o João Pedro, portanto tinha tudo para dar certo, se bem que no início as coisas não estavam a correr bem, os métodos de trabalho talvez ainda não estavam bem definidos. O que é certo é que o Atlético começa a destacar-se e neste momento já é quarto, tem 15 pontos, portanto está a 2 pontos do segundo lugar. E lá está, o Tomás Martins, como tu disseste, é um jogador que eu gosto muito, porque é aquele jogador que está em todas e jogadores de raça, de luta, de ambição, que eu sei que ele é, portanto acabamos por gostar deles. O Santaria está a fazer um campeonato à medida do possível, penso eu. Lá está, estamos a falar que é no lugar, tem 11 pontos, também não está assim tão longe dos lugares cimeiros, claro. Com um plantel bem mais, quanto a mim, com menos qualidade que o do Atlético, portanto acaba por também ser natural o Atlético começar a ganhar pontos fora, e neste caso foi em Santaria, um campo difícil, mas lá está. O Atlético, quanto a mim, vai ser um clube que andará lá sempre em cima, e não fosse este Belenenses realmente ser um Belenenses nesta divisão fora de série, o Atlético se calhar também era um clube que podia talvez apostar pelo primeiro lugar. Muito bem, Bruno, vamos então passar ao próximo jogo, Michel Vitorino. Atlético do Cacém 3, Vila Franca do Rosário 0. Jogo arbitrado pela Catarina Campos, não foi carregado ainda o relatório, não há dados disciplinares, no entanto eu consegui obter informação de que os gols do Atlético foram apontados 2 pelo Patrick e 1 pelo Rodrigo Martins. Mister, segundo jogo, segunda vitória do Mister Pedro Borreiros, e o Vila Franca do Rosário com dificuldades em sair lá do fundo da tabela. Sim, por aquilo que se nota, o Cacém devia ter sido superior ao Vila Franca, e o Vila Franca tarda em sair destes maus resultados. Apenas 2 golos marcados, tem 11 sofridos. O Cacém, com estas 2 vitórias, também está próximo, é aquilo que eu digo, é um campeonato que está extremamente equilibrado. 2 vitórias dá para ir lá para cima, 2 derrotas dá para vir cá para baixo,
e esta vitória do Cacém está dentro daquela lógica dos resultados, tal e qual como fiz esta previsão na sexta-feira, acertaste aqui neste resultado. Exatamente. Bruno, a vitória do Cacém, aqui a registrar a segunda vitória consecutiva do Mr. Pedro Reis, ou seja, 100% vitorioso para já à frente do Cacém. E atenção que o Cacém está a 3 pontos do segundo lugar. Lá está o tal equilíbrio de que falamos que há nesta primeira divisão, Bruno. Sim, o Cacém, eu por acaso já tive o prazer de ver jogar o Cacém. Viste comigo na Malveira? Exatamente. E realmente achei que o Cacém tinha uma equipa na altura comandada pelo Mr. Paulo Salveiro, não era? Na altura era o Mr. Paulo Oliveira, sim. Mr. Paulo. Já achava na altura que tinha uma equipa muito bem montada. Em casa, no seu reduto, certamente que ainda mais forte se torna. E é um bom pronúncio para o novo treinador. 2 jogos, 2 vitórias. Lá está, 3 pontos do segundo lugar. Neste campeonato que tudo é possível, até ao fim. Vila Franca do Rosário, lá está, a par talvez do local, são equipas que podem começar-se a preocupar seriamente, porque na realidade, do 11º para baixo, acho que ninguém pode estar tranquilo. Começa a ficar difícil, não é? Está a ficar difícil. Muito bem, Pedro, vitória do Cacém, a confirmar o favoritismo e por números esclarecedores, um 3-0. Surpreende de alguma maneira este início, e recordo que lá está, que há 2 jornadas saiu o Mr. Paulo Oliveira e entrou o Mr. Pedro Morreiros. Surpreende de alguma forma este início vitorioso do Mr. Pedro Morreiros e em contrapartida o Vila Franca do Rosário que tarda, e já lá vão 8 jogos, tarda em conseguir a primeira vitória. Exato. Não posso dizer que me surpreenda este bom início do Mr. Borreiros. É de facto um bom início, entrou com o pé direito, mas também acho que o Cacém vinha a fazer um campeonato bastante positivo, mesmo antes do Mr. Paulo sair, já era um campeonato positivo e agora entra o Mr. Borreiros ainda da melhor forma possível. De facto, como tu dizes, o Vila Franca do Rosário tarda em chegar a essa primeira vitória para dar aquela confiança. Vinha de 2 jogos, entre aspas, positivos, tendo em conta a tabela classificativa, porque vinha de 2 jogos sem perder, mas acaba por não conseguir ainda alcançar os 3 pontos e está a precisar bastante de pontos, por isso não calhou bem esta vitória, ainda para mais por este resultado, para dar aquela confiança à equipe. Claro que sim, Pedro, muito bem. Bruno, próximo jogo, mais uma vitória forasteira. Palmense 2, Linda Velha 3. Jogo arbitrado por Miguel Eloy Rodrigues. Ainda não foi carregada a informação disciplinar. Hoje, como digo, ao fim de 9 jornadas é aquela onde mais dificuldade tive para recolher dados. No entanto, consegui apurar que os golos do Palmense foram apontados pelo Diniz e pelo Divaldo. Pelo Linda Velha marcou o Afonso Alcário, o Chico Gomes e o André Soares. Bruno, mais uma vitória fora portas, a equipa do Michel João Alves a ir vencer a palma de baixo à equipa do Michel João Silva. Esta não deixa também ser surpreendente estes 3 pontos, ou não? Sim, e principalmente por ser fora, portanto, o Palmense no seu reduto normalmente cria bastantes dificuldades aos adversários. Estamos a falar de 2 equipas que estão na segunda metade da tabela. O Linda Velha até estava atrás do Palmense, portanto, com 7 pontos, e na realidade agora conseguiu passar para a frente. São 2 equipas parecem bastante equilibradas. Reflete-se até mesmo no resultado. Estamos a falar do resultado 3-2, é sempre bom ver golos, mas também dá sinal que há muitas fragilidades. Eu sempre disse que para haver um golo é porque existe um erro, e aqui existiram vários erros. Portanto, acho que vão continuar a fazer um campeonato tranquilo, ambas as equipas, dentro deste registro, tanto o Palmense como o Linda Velha. Muito bem, Bruno. Mister Vitorino, o Palmense a perder em casa com o Linda Velha,
Surpresa para si ou nem por isso? Ligeiramente. Estas equipas são equivalentes uma à outra, penso eu, para aquilo que me tenho a perceber. Caiu para o lado do Linda Velha, como podia se calhar cair para o lado do Palmeiras. 5 golos num jogo, naquele campo é sempre, marca-se muitos golos. Eu poderia ter telefonado para o João, para o professor, porque na sexta-feira ou na quinta estava a ver que vendiam umas casas a eles, para que ele estava com medo que os jogadores vinham dali, vinham daquela. Afinal é uma equipa, de facto, bem recheada, de gente de muito longe. E talvez aí as grandes dificuldades do João e dos outros todos, mas devia ter sido um resultado, um jogo equilibradíssimo. Caiu o Paulinho da Velha para o lado do Mr. João. Olha, ganhou o outro João e o outro perdeu. E olha, lutem por saírem dali, porque... Exato, são duas equipas muito parecidas. A nível classificativo, a nível de golos marcados, a nível de golos feridos, duas equipas muito próximas uma da outra. 13-12, 12-14 e pronto, e é assim. Muito bem. Pedro, rapidamente uma análise desta vitória do Linda Velha em Palma de Baixo. É uma vitória importantíssima para o Linda Velha, que de certa forma surpreendente, isto porque jogar no campo do Palmeiras é bastante difícil. O Palmeiras nos últimos jogos tem perdido ou ganho pela margem mínima, o que demonstra que é uma equipa também bastante competitiva. E o Linda Velha que não tinha ganho até há bem pouco tempo, não tinha qualquer vitória, vinha de uma derrota há 2 jornadas atrás, precisamente em casa, e vai buscar as 2 primeiras vitórias seguidas, precisamente nos 2 jogos fora de casa. Vai vencer a Vila Franca do Rosário e agora em Palma de Baixo. Exatamente, portanto um excelente momento também da equipa do Linda Velha. Destaco também aqui o gol do Afonso Alcario e do Chico Gomes, grandes jogadores também deste Linda Velha. Afonso Alcario, que passou pelo Belenenses há 2 épocas, salvo erro. Sim, tentei levar para a Malveira, mas não consegui. Há 2 não, salvo erro foi a época passada. Foi a época passada, salvo erro, que estava no Belenenses. Por acaso agora também não... Salvo erro, sim, porque ele jogou a final. Eu fiz o relato da final do Belenenses com o Bocal, e o Afonso Alcario foi um suplente utilizado na altura, e salvo erro fez um dos gols. Ok. Muita qualidade. E pronto, o Linda Velha aqui a ganhar um folgozinho para este reinício de ano. Muito bem, Pedro. Eu aproveito a embalagem e está contigo e vai para ti. O próximo jogo, Alta de Lisboa 0, Belenenses 1, o líder Belenenses a vencer na Alta de Lisboa, a equipa do Mr. Mauro Marques. Jogo arbitrado por João Martins, à semelhança dos outros todos, quase todos. Não há informação disciplinar até ao momento. No entanto, eu posso adiantar, obviamente, que o gol do Belenenses foi marcado pelo Alisson Patrício, fez o único gol da partida e que deu os 3 pontos à equipa do Belenenses. O nosso ex-vizinho. Exatamente. Ex-jogador aqui do Clube Esportivo de Mafra. Grande qualidade. Enorme qualidade. Mais uma vez, lá está, o Belenenses a arrancar 3 pontos fora de portas, mas todas as equipas acabam por dar uma extraordinária réplica. Ou seja, quem no início podia pensar que o Belenenses ia passear, não passeia, os seus jogadores têm que se aplicar a fundo, mas o que é certo é que a qualidade acaba por vir ao cimo e a classificação é bem reflexo disso. Sim, não deixa de ser uma boa resposta do Belenenses, porque vinha da primeira vez que tinha perdido pontos em Santaria e consegue ganhar no campo do Alta, mas é como tu disseste, o Belenenses nos últimos 3 jogos faz um golo em cada jogo, portanto resultados que não são de todo dilatados. Não marca muito, mas não sofre quase nada. É aquela questão que eu disse no início, acho que faz valer sobretudo, para já, tem uma grande qualidade, muito bem preparado certamente, e sobretudo esta solidez a nível defensivo que lhe garante ter sofrido apenas 2 golos neste campeonato inteiro. Pronto, depois tem jogadores como este Alisson que tu referes que marca o gol, que pronto, são jogadores que são da sucessão e tiveram muito tempo noutros campeonatos. Alisson, Mauro.
Entre outros, estou só a destacar. Entre outros, exatamente. Entre outros. Quase todos. E pronto, o Alta também acaba por ter um calendário difícil, mais uma vez também faz 2 jogos seguidos fora, mas amealhou só 1 ponto. Os jogos são todos complicados e como temos visto aqui, a julgar por esta jornada, muitas das equipas têm pontuado mais fora ultimamente do que em casa, e esta questão de não haver público também certamente contribui muito para essa não previsibilidade do fator casa como era antigamente. Muito bem. Mister Vitorino, a vitória do Belenenses na Alta de Lisboa, Mister Nuno Oliveira a levar a melhor sobre o Mister Mauro Marques. Mister, e você também foi treinador muitos anos, ter no banco jogadores como um Rui Janota, um Bruno Botas, isto reflete bem a qualidade daquele plantel todo, não é? É um facto. Mas nos últimos jogos eles têm, de facto, marcado muito poucos golos. Empataram 1-1, agora ganharam 1-0. Devia ter sido, de facto, um jogo com uma luta terrível da parte do Alta, porque o Alta também tem neste momento, bons atletas com qualidade. E o Belenenses também naquele campo, que é um campo bom para se jogar, o Belenenses marcar um golo, lá está, as dificuldades que eles estão a sentir neste campeonato. Não é como muita gente pensava que vai passear, mas vão ganhando. E eu fico admirado, é que tenho lá 2 meninos, não é só meninos que passassem pelo Pedro ou coisa, o Nelson e o Bruno Botes, eu ensinei-os a marcar muitos golos, e quando eles eram meus jogadores marcavam muitos golos. O Nelson, o irmão do Petit, e o Botas, se calhar estavam no banco, não é? Não, é assim, o Bruno Botas estava no banco, o Nelson nem no banco estava, o Rui Janota estava no banco, o André Serra, titularíssimo, não jogou o Carimo Conté, o André Frias não jogou, nem no banco estava, jogou o Jorginho, quer dizer, o César Medina continua sem jogar, um jogador que veio do 1º de dezembro. Quer dizer, isto reflete bem uma qualidade de um plantel. A qualidade que existe naquele plantel, e não há dúvida que alguém tem que ficar de fora, só o Hugo é que pode dizer. Eu não, o Mister Nuno, eu não posso dizer nada. O Nuno Oliveira, perdão, é que ele pode dizer quem está em condições, quem não está, e dá perfeitamente, num estado como a gente estamos, numa pandemia que treina-se mal, joga-se mal, hoje está parado, amanhã não está parado, até para o Belenenses é complicado. Mas eu acho que o Belenenses está logicamente a passear quase neste campeonato, mas no próximo jogo vai perder. Agora, deixe-me lá ver aqui. É Atlético Clube da Malveira, exatamente. É o Atlético Clube da Malveira que vai visitar o Restelo, não sabemos quando. Mas se Deus quiser há para ir. É já dia 17, pá. Pois, eu gostava que fosse, não, eu gostava, não, mas não meto as minhas mãos no fogo que seja. Bruno, diz-me uma coisa, efetivamente, e tu ainda há pouco falavas do Atlético, e sem menospreço para ninguém, são efetivamente os 2 fortes candidatos, o Malveira e o Damaense meteram-se pelo meio, o Lorel com um extraordinário campeonato também lá está, mas a nível de plantel em si, estes nomes todos que eu disse do Belenenses no banco de suplentes e outros nem convocados, no caso do Atlético Clube Portugal, também o Tomás Martins, por exemplo, que faz o golo, foi suplente, o Rodrigo Atanásio, como diz o João Reis, que hoje está aqui on fire nas mensagens, também foi suplente, ou seja, muita qualidade nestes 2 plantéis. Qualidade, pelo menos pelo que os jogadores já mostraram anteriormente. Sim. Assim, sem dúvida alguma. Aliás, não é só no plantel do Belenenses, estamos a falar de 2 plantéis recheados de bons jogadores. Atenção, porque o Alta também tem uma excelente equipe. Por um motivo ou outro, todos nós, pelo menos eu era um dos que pensava que o Alta de Lisboa iria andar lá em cima. E de facto é que não anda ali no meio da tabela, tem 10 pontos. E o Belenenses ganhando 1-0, 2-1, 2-0, 1-0, vai ganhar e sem dúvida alguma é a melhor equipa deste campeonato. Com maior ou menor dificuldade irá atravessando cada obstáculo, porque na realidade eu também já vi esta equipa jogar
e é realmente uma equipa fabulosa. E este resultado surpreende, e não, atenção, surpreende porque é um campo grande e o Belenenses a jogar num campo grande com a qualidade que tem, normalmente queria muito mais oportunidades de golos e estamos a falar que ganham só 1-0. Mas também compreendo e sei porque é que não conseguiu, porque do outro lado certamente que encontrou uma equipa muito boa, que lhe criou muitas dificuldades e espalhou o resultado. Agora, sem dúvida alguma, que o Belenenses é a melhor equipa do campeonato. Bruno, e 1-0, e eu posso adiantar, não sei se já tiveste a oportunidade de ver ou não, o jogo é decidido por um momento de antologia do Alisson. Um golaço. Eu não vi o jogo, eu tenho o jogo, mas é um golaço. Já vi o gol já. É simplesmente fantástico. Mais um de muitos golos que têm aparecido, muitos bons golos que têm aparecido na nossa distrital. Exatamente. Muito bem. Michel Vitorino, próximo jogo e caminhamos para o fim, faltam-nos analisar 2 jogos. Derby, Negrais 3, Bocal 0. Para o Negrais, e este sim há informação, adiantou-se o Negrais aos 16 minutos pelo Kevin Steinert. Aos 61, na segunda parte, Diogo Silva, conhecido por Zig, fez o 2-0. E aos 73, o Francisco Bastos fez o 3-0. Num jogo arbitrado por Filipe Silva, que mostrou 2, 4, 5 cartões amarelos. Mister, vitória da equipa do Mister André Tomás, 3-0, ou seja, números esclarecedores, frente a um Bocal que já apresentou aqui algumas caras novas, por exemplo, o Salvador Carubo, que veio do Águias da Mosgueira, já foi utilizado, mas o que é certo é que a equipa do Mister Paulo Santos tarda em começar a somar pontos e está ali junto ao Vila Franca do Rosário no penúltimo lugar. Sim, tarda e de que maneira? Tanto o Bocal como o Vila Franca do Rosário estão de facto a afundar-se e não há maneira de aparecer uma vitória. Logicamente neste jogo, um derby, eu até me apercebi que talvez aqui a tripla era a mais indicada e tu também disseste, eu estava de acordo. Mas lá está, o Negrais, para aquilo que eu me apercebo do Negrais, também com alguns jogadores de qualidade, e o André Tomás a fazer aquilo que é o essencial que ultimamente ele tem feito, que é ganhar, e também está a juntar-se lá à frente. Está ali a 4 pontos do segundo lugar. Está ali próximo, tudo pronto, por isso é que este campeonato está extremamente equilibradíssimo e vai ser de facto uma luta nova. Agora, o Bocal do nosso amigo Paulo está a tardar em impor-se e dificilmente com estes resultados, atrás de resultados negativos, é muito difícil, mas enquanto há vida há esperança e enquanto houver vontade, e isso é que é extremamente importante, tudo pode acontecer. Por isso, força ao Paulo e parabéns ao Tomás. Muito bem, Michel, eu estava aqui a ver o Bocal, a última vitória que teve foi à jornada 2, na segunda jornada com o Santaria, em que vence por 5-3, e a partir daí tem um empate e o resto de rotas não... Ou seja, a qualidade do Michel Paulo Santos é indiscutível, aliás, já o sucesso do Bocal fala por ele, mas entrar a meio se calhar também não torna as coisas muito fáceis e efetivamente... Não é muito fácil acontecer isso. Tardem a aparecer os pontos, não é? Isto é extremamente difícil, não é? E depois também há uma coisa que é o velho ditado. Se o Pedro Brás não tiver lá os ovozinhos, ele não vai fazer a omeletezinha. Isso é que era bom, não faz. Por isso o Paulo também sabia perfeitamente onde se ia meter, não é? Porque melhor do que ninguém ele conhecia aquilo. Agora não há dúvida que as coisas estão de facto a correr mal. Só desejo que ele tenha sorte e força para poder, porque perder não é mal nenhum. E ele, como é um homem extremamente humilde, provavelmente vai tentar, se isto for até ao fim, ele ainda vai dar muitas alegrias ao Bocal. Muito bem, Mister. Eu antes de passar ao Bruno, aproveito que estamos a falar do Bocal e quero enviar daqui um abraço de solidariedade e com os meus sentimentos para
o Pedro Pontes, o diretor desportivo do Bocal, e para o Basílio, o guarda-redes do Bocal, que tiveram situações, infelicidades nesta semana, e daqui, em meu nome do Futebol Online, enviar-lhes um abraço solidário e os meus sentimentos. Bruno, vitória do Negrais, do Mister André, tu riste quando eu falei no Zig, eu sei que conheces bem o craque, eu também conheço, vou-te fazer uma confidência que acho que não sabes, foi colega da minha querida filha no secundário, aqui em Mafra, o Zig, e chegou a vir jantar cá à minha casa, estás a ver? Também não com grande peça, já te digo. Mas pronto. Pá, vê lá tu que o Ziga até já marca golos, pá. Eu realmente fico surpreendido. Não, agora mais um bocadinho mais a sério. Um excelente resultado do Negrais, um jogo de vizinhos, digamos assim, não são separados por muitos quilómetros. Contra um Bocal, a palavra talvez mais adequada talvez seja um Bocal de rastros, né? Tarda em encontrar o caminho das vitórias. Acho muito sinceramente que a mudança de treinador acabou por abalar talvez um bocadinho a equipa. Aliás, não foi a mudança em si, mas a forma que ela foi feita e que foi descortinada acabou por afetar também o próprio plantel e está-se a notar nos resultados que tardam em aparecer, porque se uma equipa antes de mudar de treinador, portanto, até conseguiu fazer e amealhar alguns pontos em 2, estamos a falar em 4 jornadas, a partir daí ainda não conseguiu amealhar nenhum, portanto acaba por ser no mínimo estranho o que se está a passar realmente. Bruno, peço desculpa de interromper, é aqui a última hora, o Nuno Campina meteu aqui um comunicado e eu só te vou interromper porque isto diz respeito concretamente ao futebol online, porque tem a ver com o comunicado da direção do Grupo Desportivo Estoril Praia. E eu passo a ler o comunicado na íntegra. Os clubes são feitos de momentos felizes e outros nem tanto. O treinador da nossa equipa sénior de futebol teve um momento menos feliz no último jogo frente ao Grupo Desportivo Águias de Camarate. Os comentários feitos no final do encontro, comentários esses, e agora interrompo, feitos ao Futebol Online, que transmitiu o jogo em direto, não fazem justiça à história do Estoril Praia e aos valores que cultivamos como clube formador. Aos visados e a todos os desportistas, as nossas desculpas. Grupo Desportivo Estoril Praia, 11 de janeiro de 2021. Tinha que o fazer, Bruno, peço desculpa de te interromper, porque foi uma situação que criou muita celeuma aqui no Futebol Online. Quando eu meti o flash interview do Mister Rogério Barros, eu quero aqui também dizer que, atenção, que nada move a mim, nem ao Futebol Online, contra o Mister Rogério Barros. O Mister Rogério Barros deu a opinião dele, eu tinha que a meter como pus a opinião do Mister Vítor Gregório. Agora aquilo foi efetivamente a opinião do Mister Rogério Barros. Eu desejei-lhe a melhor das sortes e aqui neste aspecto o Futebol Online é totalmente isento. Vivemos numa democracia e muita gente me pediu, e agora eu digo aqui, para retirar a entrevista do Mister Rogério Barros. Não o podia fazer, acho eu, na minha maneira de estar no desporto, não o podia fazer porque foram as palavras do Mister, praticamente em direto. Agora também disse, e volto a dizê-lo, é um jovem treinador com valor e que certamente irá crescer com os erros, e este terá sido um erro, e ele irá crescer com momentos destes. Tem 28 anos, obviamente aos 28 anos não sabemos tudo, nem aos 50, nem aos 60, quanto mais aos 28. Daqui o meu abraço para o Mister Rogério Barros, e tiro daqui o meu chapéu à direção do Estoril Praia, porque o Águias de Camarate nada fez para, entre aspas, ouvir aquelas palavras que foram produzidas no fim. Quem não sente não é filho de boa gente, e o Águias de Camarate defendeu-se como pôde, e agora, efetivamente, o Estoril Praia vem aqui publicamente fazer um pedido de desculpas. Tiro o meu chapéu
ao Estoril Praia. Mando um abraço forte ao Mr. Rogério Bagos e um abraço forte a todas as pessoas do Águias de Camarate. Bruno, peço desculpa, mas tinha mesmo que o fazer. Peço então que continuas esta análise ao Negrais 3, Bocal 0. Eu estava mesmo a terminar, basicamente estava realmente a expor realmente a surpresa, pelo menos a minha, na situação que o Bocal atravessa neste momento. De resto, a nível do resultado, eu acho que é um resultado natural, face aos resultados que têm aparecido nos últimos momentos, nas últimas jornadas, tanto do Bocal como do Negrais. Muito bem, Bruno. Pedro, uma análise a esta vitória do Negrais frente ao Bocal, e eu recordo, e lá está, é uma das dificuldades que nós temos aqui no futebol amador, é em recolher alguma informação. Há clubes em que sai mais, há clubes em que sai menos. Sim, Bruno. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que eu me esqueci. Então, mas caíste? Não, estás aí. Já me levantei. Atenção, eu quando digo e quando frisei estas palavras sobre o Bocal, quero frisar também que nada tem a ver com o Mr. Paulo Santos, até porque a qualidade que ele tem, portanto, é fácil de ser detectada com as subidas de divisão que ele fez no mesmo clube Bocal. E quando eu digo que a mudança de treinador talvez tivesse algum impacto, digo sim, da forma que ela foi feita, no momento que ela foi feita e como foi feita. Portanto, eu acho que é por aí um bocadinho que o Bocal está neste momento da forma que está. Tá. Muito bem, Bruno. Pedro, uma análise destes 3-0 que o Negrais venceu o Bocal, e eu olhando para a equipa do Bocal, como ia dizer, eu, por exemplo, salta-me à vista o Paulo Costa, não jogou, saiu para o Campeonato de Portugal. Mas, por exemplo, eu olho aqui para a equipa e não tenho essa informação, muito honestamente, mas, por exemplo, o Dominique não jogou. Eu não sei se está lesionado, se já não está no Bocal, muito honestamente não sei. Sei que jogou o Salvador Carubo, como eu disse, que veio do Águias da Mosgueira. Pedro, surpreendeu-te a vitória pelos números, 3-0, ou não? Ou era um resultado que estavas à espera? Não posso dizer que estava à espera, não, acho que nem posso dizer que estava à espera, nem que tenha surpreendido. Mas acho que daquilo que sei, o Negrais marcou cedo e pronto, acho que entrou com o pé direito no jogo. 16 minutos. E isso também dá uma certa confiança no próprio jogo. Não há jogos iguais, obviamente, e acaba por abordar eventualmente. Acho que quando uma equipa marca um gol cedo, consegue estar no jogo com outra tranquilidade, ainda para mais depois de uma paragem de um mês. Pedro, e nesta altura, lá está, sendo uma equipa do Negrais que tarda em conseguir uma vitória, não sei se concordas, e tu sendo treinador, se calhar há momentos em que tudo nos sai mal e estamos à distância de uma vitória, ou seja, às vezes com uma vitória tudo muda, até a nível psicológico, não é? Sem dúvida. E se calhar também é isso que se passa aqui, ou não? Em relação ao Bocal, estás a falar, não é? Exatamente. Sim, eu acho que sim, porque o Bocal tinha perdido uma série de jogos consecutivos, consegue interrompê-la com um empate há 2 jogos atrás e agora faz outra vez 2 jogos negativos com uma segunda derrota consecutiva. E é como tu dizes, uma equipa que está com aquela ansiedade de poder chegar a um momento desses que seja, entre aspas, libertador e que tire um bocado de pressão de cima e sofrer um gol aos 16 minutos, é muito difícil de se conseguir recompor. Emocionalmente não há de ser fácil, ao contrário do Negrais, que vinha de uma vitória e que chega a ser ao primeiro gol, também consegue estar num jogo de certa forma, de outra maneira e com mais à vontade e gerir o ritmo de jogo de outra maneira, e consegue aqui com esta vitória expressiva pela primeira vez no campeonato somar uma segunda vitória consecutiva, que é extremamente importante num campeonato competitivo como é este, e claro, estão de parabéns. Um abraço também ao Mendy, que era meu jogador ano passado, que voltou a marcar presença neste jogo, e tudo a correr bem para ambas as equipas. Muito bem, Pedro. Michel Vitorino, vitória do Negrais, do Mr. André Tomás, 3-0 no derby, surpresa ou não? Já falei esse número. Já falou, está a ver, isto foi do Bocal, está a ver. Então vamos avançar, foi do Bocal, foi do comunicado que me baralhou aqui as ideias. Exatamente. Passamos então para o último jogo.
e o último jogo é o Bruno que vai começar. Lorel 3, Ponte Rolense 1. Bruno, em relação a este jogo, também não há informação ainda, agora já há, acabou de entrar em primeira instância, e temos aqui então... Isso é que deixaste para o fim. Vitória do Lorel 3-0, com golos do Daniel Lima aos 41 minutos. Aos 59, o Diogo Miguel faz o 2-0 e segundo sei, eu não vi o jogo, estava encamarado, um golo daqueles de bandeira, um golo de Champions. Diogo Miguel, que saiu já no decorrer desta época do Futebol Benfica para o Lorel. E aos 80 minutos, o Sérgio Borges, fecha a contagem. Num jogo arbitrado pelo árbitro Rui Madeira, que mostrou 5 cartões amarelos e um vermelho, e esse vermelho foi ao Edmar Moura do Ponte Rolense, à passagem dos 84 minutos, ou seja, já com o resultado feito. Bruno, ontem estivemos aqui com o Mister Francisco Matias. O Mister Francisco Matias já escalpelizou, digamos assim, este encontro. No entanto, estamos aqui perante a primeira derrota do Ponte Rolense ao fim de 8 jogos no campeonato, e o Lorel a confirmar a excelente época, o Lorel do Mister José Fernandes, a confirmar a excelente época que está a fazer. Sim, independentemente do Lorel estar a fazer uma excelente época, este jogo para mim foi realmente a grande surpresa da jornada. O Ponte Rolense ainda não sabia o que era a derrota, e depois perder logo por 3-0, uma derrota com números expressivos, acaba por não se traduzir todo o trabalho que tem feito ao longo do campeonato. Eu não vou nem dizer mais nem menos, porque quem esteve atento ontem realmente ouviu o Mr. Chico bem a falar humildemente daquilo que realmente se passou, a dizer que realmente o Lorel foi superior em todos os momentos do jogo, e isso traduzir-se no resultado dilatado 3-0. Em relação ao Ponte Rolense, desejo toda a sorte do mundo, para o Mr. Chico também, que ontem nos presenciou com uma aula. Estava a tentar achar a palavra adequada. Quando nós vamos assistir àqueles ajuda-me, Pedro, aquelas cenas workshops dos treinadores a falar, e quando lá vai o JJ, aquelas cenas. Um workshop. As palestras. Pá, e ontem realmente o Mr. Chico presenciou-nos aqui com uma excelente palestra, e onde mostrou o excelente treinador e ser humano que é. Portanto, em relação a este jogo, acho que não há mais nada a dizer. Muito bem, e eu para completar, posso dizer que é dos poucos treinadores que eu só conheci esta época pessoalmente. O Mr. Francisco Matias, conheci-o na Cotada, no Derby do Oeste, que fui lá fazer a transmissão do jogo, e tive ontem à conversa com o Mr. Chico Matias, e efetivamente posso dizer que é daquelas pessoas que ultrapassou todas e quaisquer expectativas que eu podia ter em relação à pessoa, que não conhecia mesmo, e efetivamente estamos na presença de uma pessoa que ontem, a partilha que ele nos deu, e eu até dizia na brincadeira ao Bruno que devia dar créditos, porque foi mais um momento extraordinário aqui para o futebol online. Pedro, vitória do Lorel, do Mister José Fernandes, que está a 2 pontos do segundo classificado, e isto reflete bem o equilíbrio desta divisão, porque se olharmos sexta, porque o Álvares jogou no sábado, sexta-feira o Ponte Rolense era terceiro, e uma derrota empurrou para o 8º lugar. Ou seja, isto reflete bem o equilíbrio desta divisão. Sim, não é só, como eu disse, não é só desta divisão, mas sem dúvida nenhuma. Eu, por um lado, o Lorel, que está a 2 pontos do segundo lugar, e o Ponte Rol, que está a 4 pontos também do segundo lugar. Está a 4 pontos do segundo lugar, diz? E menos um jogo. Exato. Sim, menos um jogo, exatamente.
Eu na minha divisão estou 4 pontos do segundo lugar e daí cá estou em último, portanto isto também uma pessoa ganha um jogo, estás lá em cima, perdes um jogo, estás cá em baixo, mas está tudo Mas olha, Pedro, toma atenção que o conto é a classificação, não é a distância. Exato. Tenho que me pôr a palma. Mas Pedro, o Lourel é quinto, tem 15 pontos. Exatamente. Sim. E o Ponte Rolense é oitavo, tem 13 pontos. Está a 5, não a 4. Está a 2 pontos. O Ponte Rolense está a 2 pontos do Sporting Lourel. Está a 4 do segundo, ou não? Sim. O Ponte Rolense está a 4 do segundo, exatamente. Mas o Lourel está a 2 e não a 3. Não, está a 2. O Lourel está a 2. Não, e depois olhamos e temos o Linda a Velha, que é 13º, que está a 5 pontos do Lourel. Ou seja, percebe-se aqui o equilíbrio. De qualquer maneira, Pedro, este resultado, eu salvo erro na sexta-feira, quando fiz a antevisão da jornada, eu este jogo dei tripla, porque era aquele jogo que eu considerei até um dos jogos da jornada. Mas se calhar, Pedro, e o Mister Francisco Matias disse-o aqui, que a vitória do Lourel foi inteiramente justa, mas se calhar os números não eram os esperados, Pedro. Esperados não é o que eu digo sempre. Quando é um resultado dilatado, eu acho que nunca é esperado. Também ouvi o Mister Francisco Matias ontem a referir o mesmo, e portanto penso que o Lourel terá ganho bem o jogo. Já tinha defrontado o Mister Chico Matias 2 ou 3 vezes, no ano que ele sobe o Villalonga a esta divisão, pelo carregado, mas nunca tinha privado assim com ele, e gostei muito, fiquei muito agradavelmente surpreendido pelo aquilo que vi ontem da tertúlia e das palavras do Mister. Mas pronto, ainda em relação ao jogo, é como tu dizes, numa divisão onde reina este equilíbrio, uma vitória, digamos, que acaba por ser expressiva, que o Lourel tem sobre o Ponte de Rol em casa, pronto, acaba por ser bastante motivador para a equipa do Mr. José Fernandes, também está a fazer um grande campeonato, e o Ponte de Rol, que iniciou de forma avassaladora este campeonato, vinha de 4 empates e agora perde pela primeira vez, continua ali bem perto, pontualmente, dos lugares de cima, a 4 pontos do segundo. Portanto, isto vai ser uma guerra, eu diria que vai ser uma guerra até ao fim, para qualquer, tirando o Belenenses, que está a destacar. De resto, acho que isto vai ser uma luta, uma guerra até ao fim, nas divisões todas. Eu, se me permites, em jeito de brincadeira, eu diria que a guerra vai ser uma certeza, o fim é que é uma incógnita. Pois, também é verdade. Essa é outra. Epá, eu estou um bocado desmotivado com esta questão toda. Já lá vamos. Vamos fechar esta e depois já vamos falar 5 minutos sobre isso. Só dizer aqui uma atualização de resultados. Adianta-se o Marítimo. Marítimo faz 1-0 aos 67 minutos. Marítimo 1, Sporting 0 em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Mister Vitorino, para fechar, uma análise desta vitória do Mister José Fernandes do Sporting Lourel, 3-0 sobre o Ponte Rolense do Mister Francisco Matias. Olha, o meu amigo Zé Careca está em grande, deu cabo do Chiquinho, e tenho aqui a comunicar-te aqui uma coisa, que quando tiveste a dar uma entrevista aqui há uns meses atrás ao Mister Cajuda, sim, exatamente. Foi uma enciclopédia. Exatamente. Lembrei-me disso ontem. Não, é que eu faço um comentário nesse dia e disse, não é só esse o Cajuda, há muitos mais por aqui afora. Na nossa distrital ainda há pior. Olha, apareceu ontem apareceu o dinossauro do Chico. E só foi pena você estar com voz de robô, porque não, senão... Foi por causa dele, único e simplesmente, porque ele fez ali alguma malandrice, porque ele é maroto, ele é mesmo maroto, e fez qualquer coisa, alguma marosca qualquer, para eu não falar com ele. Eu tinha 2 histórias para lhe contar, e assim as contei. E pronto, deixa andar. Trocar as pilhas no início do programa. Epá, é lógico, mas eu tive pôr as pilhas, mas ele tirou-as, sacou, mas não há dúvida que o Chico é uma excelente pessoa. Tenho um gosto enorme de ser amigo dele, e não o ouvi, não gostei de o ouvir.
Sobre o Zé... Não gostou do ouvir, não ouviu mesmo. Não ouvi mesmo. Sobre o Lorel com o Ponterol, é aquilo que o Chico ontem disse, que ainda estava a ouvir bem, foi logo no início. Lá está, é os tais resultados que aparecem. Nós, treinadores, nunca vamos por dentro do jogo, sabendo que vamos sofrer um gol logo de início, ou se vamos sofrer 2 ou 3 seguidos. O jogo é uma incógnita. Mas aqui, 2 equipas equilibradíssimas, 2 equipas estão agora separadas por 2 pontos e o controle pelo mesmo jogo. Lá está, não há hipótese. Boa vitória do Zé Fernandes e uma derrota para o nosso Chico. A primeira. Para ele ver se ganha o próximo também, e o Zé também. Devia ter sido um bom jogo, mas pronto. Lá está o tal equilíbrio que este campeonato está a ter, tal e qual como o Pedro Brás está a dizer, e é verdade. Isto nesta primeira divisão, há este equilíbrio todo. Ele, que está a fazer um campeonato fantástico, está a 4 pontos. Se esta merda acaba agora, vai tudo com caraças, não é? Esta que é a grande realidade. Pá. Por isso, em quinta bocado eu disse, e torna a dizer, uma vitória, 2 vitórias seguidas, vão lá para cima. Se perdem 2 jogos, vem cá parar abaixo. É verdade. E não há dúvida que não temos hipótese. Melhor é não perder. Muito bem. Melhor não é perder, mas há outros para outros perder, tem que outros ganhar, não é? Vai ser, o equilíbrio está a ser dominante. E pronto, acho que é uma vitória justíssima do coisa, conforme o Chico ontem disse. Muito bem, Mister. E então vamos avançar com os jogos da próxima jornada, que não sabemos quando é que vai ser. Dia 17. Pois, eu gostava, mas se calhar não. Mas vamos avançar então. Vamos ter... Dia 17 vou para o Restelo. Não pode, nem pode sair de casa, quanto mais ir para o Restelo. Vamos ter, na jornada 10, que será a próxima, Futebol Benfica, Palmeirense. Desculpa lá. Mas sim, também não podíamos mudar de conselho e houve jogos, portanto, pode ser que... Pois, vamos ver. Vamos ter na jornada 10, Futebol Benfica, Palmeirense, União Tires, Coutada, Atlético Clube de Portugal, Iricerense, Vila Franca do Rosário, Santeiria, Linda a Velha, Alta de Lisboa, Belenenses, Atlético Clube da Malveira, Bocal, Damaense, Ponte Rolense, Negrais, Via Longa, Sporting de Lorel e Futebol Clube da Averca, Atlético do Cacém. E agora, meus amigos, para fecharmos este rescaldo, vou-vos dar 2 minutos para ouvir a vossa opinião em relação a esta questão que eu coloquei. Eu sei que à partida, amanhã, já haverá novidades. Mas também sei que é muito provável, eu já ouvi 2 versões, vamos esperar pelo oficial, que à partida amanhã haverá, mas se calhar 80%, 90% neste momento pensa que não vai haver jogos e a minoria pensa que ainda vai haver. Vamos esperar por amanhã, mas efetivamente há a possibilidade disto parar 15 dias, ou seja, já sabemos que a partir de quinta-feira o comércio vai fechar, nós vamos ficar confinados em casa outra vez, e eu pergunto, e começo pelo Bruno, Bruno, e tu agora que estás inserido na equipa técnica do Catejal, consegues uma magnífica vitória frente ao Bolselenses no domingo, tu, obviamente, a equipa técnica esfiada pelo Mr. Chiquinho, e agora, se calhar, isto vai parar tudo. Como é que se gera este campeonato do arranca-para? Lá está. O Pedro Brás falou nisso há pouco. Quando uma equipa vem de uma fase positiva, portanto, vitórias, é sempre mau, portanto, haver uma paragem. Aquela equipa que está a ter resultados menos bons ou menos positivos acaba por beneficiar um bocadinho com a paragem para rever todos os aspectos negativos que têm ocorrido e tentar alterá-los, melhorá-los. Nesse sentido, para nós catejalenses, acho que é mau a paragem, mas iria ser mau mesmo que nós estivéssemos perdido, porque o nosso grupo de trabalho é um grupo bastante
unido e gosta de trabalhar. Portanto, todos eles certamente que a vontade de trabalhar era tanta, portanto, se perdermos ou ganhando, o objetivo é sempre ganhar o próximo. Portanto, Eu diria ao Bruno que se fosses tu que mandasses, isto não parava, não é? eu para mim não, porque eu acho que se nós formos a analisar, o campeonato teve parado na altura do Natal, portanto, estas 2 semanas, e o que é certo é que os casos aumentaram todos outra vez, portanto, de uma forma abismal. Portanto, olha, acho que como eu dizia ontem, andei 3 meses no futebol e não apanhei o bicho. Parou o futebol e o bicho veio ter comigo, já viste isso? Portanto, eu acho que a paragem do futebol de todo, acho que seja benéfica para esta cura, salvo seja, deste bicho, porque na realidade, isto não vai haver cura. Portanto, e aquilo que me surpreende, na realidade, e isto acho que deve-nos começar pelo menos a preocupar, é que nós não vamos morrer do bicho, vamos morrer de outra coisa qualquer, porque repara, comércios a fechar, tudo a fechar, quer dizer, as pessoas andam a viver de balões de soro, daquelas caixas que quando ainda compraram, quando ainda estavam tranquilos. Só que às vezes o balão às vezes rebenta, não é? Já estão a acabar, e já não há mais à venda. E um bocadinho mais a sério, eu acho que nós temos que rever. Eu acho que rever somos nós todos, cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade. E quando eu vejo festas privadas em discotecas ou bares, ou clandestinas neste caso, porque acho que era no 3º andar e era clandestina, isso é que me preocupa, mas isso também vai da consciência das pessoas. Não há nada a fazer, portanto, e irá sempre existir pessoas que pensam que são superiores ao bicho e então podem fazer aquilo que querem. Portanto, enquanto assim for, acho que não é parar o futebol, não é parar os trabalhos, os supermercados, os cafés, as pastelarias que isto vai resolver. Mas isto é a minha opinião. Vamos aguardar até amanhã a ver o que é que vai ser decidido. Pedro, ora para, ora arranca. Eu acredito que tu, esta época, e começaste a época no Porto Salvo, onde estás, seja uma época em que tu próprio já não sabes como é que há de gerir tudo isto, não é? É complicado, sobretudo pelos jogadores, porque não é fácil motivá-los, porque aquilo que os motiva é a competição, sem dúvida nenhuma. Acho que toda a gente que anda no futebol, a gente quer é competição. Mas, Pedro, diz-me lá uma coisa, tu enquanto treinador e para além de treinador na tua atividade profissional, és professor de Educação Física, como é que tu, se isto vier a parar numa decisão que poderá ser tomada amanhã ou no limite de quarta-feira, o parar aqui significa parar mesmo, é parar treinos, parar jogos, parar tudo. Ou seja, tu, no meio de uma época, como é que vais gerir uma situação de mandares um plantel inteiro para casa, 15 dias, 3 semanas, o que for, e depois voltar a retomar? Sim, era isso também que eu queria falar, também tinha a ver com isso precisamente, porque... Pedro, desculpa interromper-te, só a atualização de resultados, o Marítimo faz 2-0 frente ao Sporting, suponho já com 70, próximo dos 80 minutos. Força, okay. Pedro. Estava eu a dizer, porque nós temos parado, efetivamente, muitas vezes, e algum período considerável tempo, mas temos parado de competir, mas temos treinado. Agora aqui a questão é se paramos de competir e paramos de treinar. Não, isso é certo. Se pararmos de competir e pararmos de treinar, eventualmente 15 dias, que até se pode prolongar por mais 15, e não sabemos se é 15, se é 3 semanas, um mês, o que seja. Acho que depois era importante que depois desse período a gente não jogasse na semana a seguir, porque temos obrigatoriamente de ter tempo para treinar e para preparar os jogadores, porque o risco de lesão é enorme e esta época tem sido... Mas a parar também não fazia sentido continuares a treinar. Exato. Não. A questão aqui é mesmo essa, é que a parar é porque é proibido ir treinar. Exato. Não é isso que está em causa. Estou a dizer é que nós temos assistido a uma coisa diferente daquilo que se perspectiva, que é nós paramos de competir, mas treinamos.
E aquilo que se vai perspectivar é pararmos de competir, mas pararmos de treinar também. E aquilo que eu estou a dizer é, faça essa paragem, é muito importante que depois se dê ali um período para se ganhar índices de físicos mínimos. Já nem estou a falar daquilo que é o mais importante para a competição, na minha opinião, que é a parte tática, mas estou a falar daquilo que é para o risco de lesão e de saúde, ganharmos ali os índices físicos e específicos, aquele estímulo específico que é o treino de futebol, que é o jogo de futebol, que só se consegue no campo, não é? Portanto, acho que é importante depois haver esse período, e aquilo que me preocupa é o período não só de paragem, mas depois o período que levará ainda a voltar a haver campeonato. Ou seja, porque não é só o período de estarmos todos fechados em casa, é o período de estarmos todos fechados em casa, mais o período de nos prepararmos para voltar a competir. E isso, na minha opinião, se assim for, vai inviabilizar o campeonato de chegar até ao fim. Isto acho que é ponto assente, porque já da outra paragem que tínhamos falado, já tínhamos ouvido o José Carlos Loureira dizer que não havia... Começa a ficar curto de datas, já não havia mais datas, portanto, se isto se perspectivar com a paragem, o campeonato não vai acabar não vai chegar até ao fim, de certeza absoluta. E aquilo que é a minha opinião, eu acho que era benéfico, era haver um entendimento. Eu sei que isto tem que ser aprovado pelos clubes, né? Mas na minha opinião, acho que o mais benéfico, o mais justo, não acabando, e já o disse anteriormente, era acabarmos ao fim da primeira volta. Muito bem, Pedro. Infelizmente, mas eu preferia que isto não parasse e que jogássemos até ao fim, né? Claro. Mas pronto. Vamos aguardar. Também atualização, enquanto corria o programa, não sei se já saberão, mas foi notícia de última hora também, o nosso Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, também foi diagnosticado, ou seja, testou positivo ao Covid também. Michel Vitorino, para fechar, porque o bicho toca a todos, como eu costumo dizer. Não escolhe raças, nem credos, nem sexo, nem nada. Quando tem que tocar, se a gente não tem... pronto, se a gente não... A gente foge, né? Tentamos evitar, mas eu costumo dizer... Pode fugir, mas não pode se esconder. Exatamente. Hugo, o bicho toca a todos, isso é um facto. Mas tem graça que... Há uns que tocam ao bicho. O futebol amador... não ponham palavras na minha boca. Não, é o Pedro. Há senhoras a ver o programa, atenção. O futebol amador teve no ano novo. Não foi? Exatamente. E isto aumentou disparadamente por uma coisa louca, não é? Por isso eu pergunto, não é só o Rui Pedro Brás na TVI e outros mais a dizer que o futebol não tem culpa nenhuma destes resultados. E é um facto. O futebol amador não contribuiu para estes casos todos que têm aparecido. Não há dúvida que, lamento imenso, ainda há bocado disse e repito, tanto treinadores como atletas têm que ter, de facto, uma força enorme para poder suportar esta situação toda, porque a gente não sabe onde é que isto vai chegar. Mas pronto, é uma realidade. Eu tenho fé, mas já estou a ver que isto... Eu pensava que vocês também estavam atrás de mim a acreditar que isto ia para a frente, mas estou a ver que vocês também não acreditam. Eu gostava de acreditar. Pois, exato, o problema é esse. Eu acredito, vamos ver. Agora, outra coisa que eu tenho que dizer aqui, duas coisinhas, só para terminar. Força. Antes de mais, dar-te os parabéns, a ti e ao Futebol Online, porque amanhã vais estar presente no jogo do Estrela da Amadora com o Sport Lisboa Benfica para a Taça de Portugal. É um feito inédito. Tudo isto deve-se ao teu trabalho, à tua competência, e quer não, quem não gosta do futebol online tem que começar a gostar, ou se não gosta, não ouça, porque esta coisa do futebol amador não é para todos, não é? O futebol profissional é espetacular, é bom, é fácil, dá milhões porque ganham isso, agora nós não. Nós temos aqui, fazemos o nosso melhor, e tu, com a tua humildade e com a ajuda também da nossa parte, claro que sim, de todos os seguidores, lá vai estar amanhã presente no estádio da Reboleira, do Zé Gomes. Exatamente. Que vai ser giro. Outra coisa, quero aqui mandar um abraço, meu amigo e amiga aí do Pedro também, e que tenha um trabalho e que faça das tripas do coração, mas também estou a ver
não vai haver hipótese nenhuma dele conseguir safar o meu Santo António, que é o Armando Margarinos, que vai regressar, e ainda bem. Já regressou? Já regressou, já não volta mais para lá, para o sítio do vírus. Conseguinte, é um bom regresso ao nosso futebol, porque é um bom valor, e eu estou convencido que ele ainda vai muito a tempo, porque ele tem 44 anos. Muito bem, Mister. Terminamos assim o rescaldo da jornada, e eu, pegando nas palavras do Mister Vitorino, recordo que amanhã o Futebol Online, como disse o Mister, vai escrever mais uma página bonita nesta Carolice nascida a 23 de maio de 2019, e amanhã irei estar juntamente com o Carlos Gonçalves a fazer o relato na íntegra para o Futebol Online, em direto do estádio José Gomes na Reboleira. Diga, Mister. Olha, a única coisa que eu desejo a ti e ao Carlos é que sejam tão bem recebidos como foram recebidos no campeonato. Não será fácil. Não é fácil. Aliás, porque percebemos, é mais profissional. Mas dou-lhe um exemplo, porque isto, e eu daqui agradeço publicamente, obviamente, tanto ao Clube de Futebol Estrela da Amadora SAD como à Federação Portuguesa de Futebol por terem concedido acreditação ao Futebol Online para estar presente a fazer o relato para os seguidores que quiserem acompanhar. Por exemplo, e lá está, é futebol profissional, vai ser uma página bonita no Futebol Online, mas, e que ninguém, porque eu já recebi algumas mensagens, ninguém se aflija, porque o Futebol Online vai continuar focado naquilo que é o seu target, e o seu target é o futebol amador. E será sempre esse o foco do Futebol Online. No entanto, para ter uma ideia, ainda há pouco, antes de começar o programa, eram cerca das 9 da noite, recebi por mensagem a convocatória do Estrela da Amadora para o jogo da manhã. Por isso, isto para a gente perceber que em alguns campos do futebol amador temos que correr atrás, no dia do jogo, da constituição das equipas. No futebol profissional, isso tudo vem até nós. Ou seja, mais uma vez eu digo, ainda é mais difícil o nosso trabalho no futebol amador. Não tenho dúvidas disso. Por isso temos grandes profissionais no futebol amador. Não tenho dúvidas que é muito mais difícil. Meus amigos, agradeço Pedro, Michel Vitorino, Bruno, o Bruno mais uma vez, ali com a sua camisola do Catejal, só falta a máscara. Um dia para lavar isso, meu. Olha, eu vou buscar a máscara, espera aí. Ora, aí daí, estás a ver? Que qualidade! Que qualidade! Vê lá se o Marco deste até roupa. Agradeço-vos mais uma vez a vossa presença. Caros seguidores do Futebol Online, lá está. Amanhã, relato a partir das 9h15, em direto do estádio José Gomes na Reboleira, do jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal entre o Clube de Futebol Estrela da Amadora SAD e o Sport Lisboa Benfica. Relato integral aqui no Futebol Online, com a nossa presença em direto no estádio, e depois o rescaldo da segunda e da terceira divisão, e tomem atenção a isto, será anunciado aqui amanhã ou quarta-feira, quando é que irá ser, porque vai estar pendente da decisão que vai ser tomada. Suponho que amanhã já haverá novidades sobre a paragem ou não dos campeonatos do futebol amador. Assim que sai essa decisão, eu irei então reprogramar, porque lá está, isto afeta as equipas, afeta os planteios, mas afeta toda a gente. Ou seja, eu ainda hoje dei para mim a programar a semana, como faço sempre à segunda-feira, a nível de programas, a nível de jogos, a nível de transmissões, programo tudo à segunda-feira, e hoje comecei a programar num manto de incerteza, porque lá está, não sabemos, provavelmente não irá haver, vamos esperar que amanhã se tome uma decisão, e depois disso então anunciarei aqui o programa para os próximos dias aqui no Futebol Online. Despeço-me, desejando a todos uma excelente noite, uma magnífica semana. Pedro, um grande abraço. Michel Vitorino, um grande abraço. E Bruno, um grande abraço. Outro para ti e um bom relato. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Um grande abraço. Adeus, meninos.